Fala aí, galera. Aqui quem fala é o Thiago. Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma vez estar trazendo um vídeo re- referente a uma teoria e estudo sobre a volta do Senhor Jesus, porque eu tenho sentido falta desse tema sendo abrangido aí nas redes sociais. Não sou o dono da verdade, mas eu venho trazer um pouquinho daquilo que eu acredito da forma como pode acontecer. Bom, então, como eu já disse, nós vamos estar aqui abordando a teoria e estudo sobre a volta do Senhor Jesus. Ela é uma visão escatológica profunda, fundamentada nas Escrituras Sagradas, que busca desvendar os mistérios que cercam a segunda vida de Cristo e o plano divino para a redenção da humanidade. Bom, o objetivo desse estudo ele é o seguinte: visa que nós explicar, desculpa aí um pouquinho o enrosco, mas eu tenho um pouquinho de nervosismo, mas aos poucos eu já vou me soltando. Então, o objetivo do estudo é entender o plano divino, que é explicar a volta do Senhor Jesus Cristo à Terra e o plano abrangente de Deus para guiar a humanidade ao seu destino final, conforme profetizado. O tempo de Deus e o tempo humano. Esse estudo também visa nos ensinar que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Para quem não sabe, nós vivemos sobre a influência do Cronos, o tempo que a, a forma de medir o nosso tempo. E Deus ele age no Kairos. Então nós vamos analisar a intricada relação entre o tempo de Deus, que é o Kairos, que é eterno e oportuno, e o tempo humano, o Cronos, que ele é linear e cronológico. Esse estudo ele visa lançar luz sobre as profecias bíblicas, proporcionando uma compreensão mais clara dos eventos que antecedem e seguem o retorno glorioso de Jesus. Amém? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre Cronos e Kairos, uma perspectiva divina. Bom, Cronos, pessoal, ele é assim, ele é um tempo linear, ou seja, ele age de uma forma reta, num sentido único, e cronológico, ele segue uma sequência, de uma sequência partindo de um início e terá o seu fim. Ele é medido em anos, dias e horas. E é a sequência dos eventos terrenos. Já o Kairos, ele é um tempo oportuno e eterno. Kairos também é o momento certo para Deus agir e é a intervenção divina de Deus na história. Compreender essa distinção, pessoal, ela é crucial para que nós possamos interpretar as profecias e discernir os sinais dos tempos, reconhecendo a soberania de Deus sobre o tempo e a história. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo bíblica. Pessoal, a história da humanidade, sobre a perspectiva bíblica, ela pode ser dividida em três grandes eras. A primeira, ela é de Adão, que é de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Depois Jesus Cristo,
que é aproximadamente há 2.000 anos atrás, e o período atual onde nós estamos vivendo, que vem desde a ascensão de Cristo aos céus até os dias de hoje. Nós já estamos no limiar do sétimo dia, aguardando o reino milenar de Cristo, que é um tempo de paz e justiça na terra, conforme prometido. Deixa eu mudar aqui a minha câmera que está atrapalhando. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a Semana da Criação e a história da redenção. Bom, no primeiro dia, pessoal, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus fez separação das águas. No terceiro dia, Deus fez a criação da terra seca e vegetação. Quarto dia, a criação do sol, lua e estrelas. Quinto dia, criação dos animais aquáticos e aves. Sexto dia, criação dos animais terrestres e do homem. E aí, ao sétimo, Deus descansou da obra da criação. Pessoal, baseado no meu estudo referente, baseado em 1 Pedro, onde fala que um dia para Deus é equivalente a 1.000 anos nosso, e 1.000 anos nosso é o mesmo que um dia para Deus, eu entendi que, e tenho quase certeza, mas estou orando e buscando direção em Deus, para que Deus possa me confirmar. Isso é apenas uma teoria, mas quando Deus fez a criação lá em Gênesis, ele estava agindo no Kairos, ou seja, no tempo oportuno de Deus. Porque até mesmo, porque eu creio que, se vocês for parar para analisar, o tempo, ele teoricamente só passou a existir a partir do primeiro dia, que foi a criação da luz. Haja luz. Ou também do Sol, Lua e estrelas, que é o que a gente utiliza para fazer as nossas marcações cronológicas. Durante o dia nós usamos o Sol para marcar as horas do dia e a Lua, a Lua marca as horas noturnas. Então até então não existia o Cronos, só existia o Kairos. Então eu creio que toda a obra da criação foi no tempo de Deus. Então a Bíblia está relatando no tempo de Deus. Ou seja, eu entendo que os 6 dias são 6.000 anos. E Deus descansou no ano 7.000, ou seja, no sétimo dia. Então, os 6 dias da criação corresponde a 6.000 anos e Deus descansou no ano 7.000. Algum período depois houve a queda, o pecado do homem, e iniciou os 6.000 anos de história humana, ou os 6 dias no Kairos da redenção humana, seguidos pelo sétimo dia, o milênio de Cristo, um período de descanso e restauração para a terra. Onde está escrito lá em Apocalipse que o diabo será preso por 1.000 anos e depois ele será liberto e logo derrotado. Ou seja, se você parar para fazer uma análise, pegando todas as datas que a Bíblia apresenta dos homens que viveram até Jesus Cristo, se você fizer a soma, nós chegamos no cálculo de 4.000 anos. Passando para a regra baseada em 1 Pedro, convertendo para o Kairos de Deus, nós temos 4 dias. E aí nós pegamos de Jesus até
os dias de hoje, nós temos 2.000 anos. Convertendo para o Kairos, mais 2 dias. Somando mais os 4, somamos 6. Ou seja, temos 6 dias de história humana no Kairos de Deus, ou 6.000 anos no Cronos nosso. Por isso que eu creio que quando Jesus ele era confrontado pelos fariseus, o fato dele estar operando milagres, fazendo as coisas no sábado, ele respondia que o Pai ainda trabalha, por isso ele trabalha. Porque ele, apesar de estar ali como homem dentro do Cronos, ele agia como Deus no Kairos. E aí, se você for ler lá em Apocalipse, fala que o diabo vai ser preso por 1.000 anos. E aí eu me perguntei, né? Por que ele precisa ser preso? Porque o milênio, ele é o descanso, ele é o descanso de Deus. Deus vai estar entrando no ano 7. Ou seja, ele vai ficar 1.000 anos no descanso. Então, o inimigo precisa estar preso. Depois, quando acabar o descanso de Deus, ele será solto e derrotado. Amém? Bom, vou botar minha imagem aqui para o canto, acho que não vai atrapalhar. Temos também, pessoal, as 70 semanas da profecia de Daniel, que ela é uma profecia cumprida e um futuro selado. Para quem não conhece, a profecia das 70 semanas de Daniel, que você pode lá encontrar em Daniel 9, a partir do 24 ao 27, ela revela o plano divino para Israel e a vinda do Messias. Ou seja, 69 semanas, que é equivalente a 483 anos, já se cumpriram com a vinda e morte de Jesus. A semana 70 representa um período de tribulação futura de 7 anos, que será dividida por 2 períodos de 3 anos e meio. Neste momento, não estará mais presente a igreja, somente os que ficaram. Ou seja, quando Jesus Cristo, vamos pegar assim, lá atrás, o povo de Israel desobedeceu muito a Deus nos mandamentos lá que o Senhor determinou. E Deus julgou o povo e fez eles passar por 483 anos sobre uma grande tribulação. E quando Jesus morreu na cruz, houve uma pausa na semana 69. Pausou a grande tribulação e até hoje nós estamos vivendo no período da graça, ou seja, falta a última semana para se cumprir as 70 semanas da grande tribulação profetizado pelo profeta Daniel. E essa última semana vai ser essa perseguição que a igreja, que nós iremos sofrer para quem ficar, né? Que eu creio que nós iremos, a igreja, os que creem em Senhor Jesus Cristo, será arrebatado antes, viverão a perseguição pelo anticristo. Este período final será marcado por eventos cataclísmicos e o juízo de Deus sobre a terra, preparando o caminho para o reino de Jesus. Amém? Vou mudar aqui de novo minha câmera, que está comendo uma letrinha aqui. Bom, pessoal, nós temos também a estátua de Nabucodonosor, que ela é uma visão histórica mundial.
A estátua do sonho de Nabucodonosor, presente em Daniel 2, ela representa os grandes impérios que dominarão o mundo. O primeiro foi referente ao próprio Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro, que representava a Babilônia. Depois, na sequência, vem o peito de prata, que foi os Medo-Persas. O ventre da estátua de bronze representou a Grécia. E as pernas de ferro foi Roma. E se vocês acompanhar a história humana, a profecia se cumpriu. Todos esses reinos dominaram e governaram o mundo com mãos de ferro. E nós estamos vivendo o último reinado, que é o pé de ferro e barro. Ferro não se mistura com barro. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo onde existem muitos reinos divididos, que até tentam se unir, mas eles não se misturam. Se unem por um período de tempo, por interesse, e acabam, de alguma forma, se separando. E isso vai acontecer até a volta de Jesus, que foi representada pela pedra que destrói a estátua. Está aqui, ó. A pedra que destrói a estátua simboliza o reino eterno de Deus, que substituirá todos os reinos terrenos e estabelecerá a justiça e a paz para sempre. Bom, vamos falar um pouquinho agora também do arrebatamento da igreja e o reino milenar. O arrebatamento, pessoal, a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares, que está descrito em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17, e será antes do período da tribulação. O milênio será após a tribulação. Jesus retornará em glória para reinar na terra por 1000 anos, estabelecendo um reino de paz e justiça. Este evento ele marcará o início de uma nova era na história da humanidade, com restauração de todas as coisas e a manifestação do reino de Deus em sua plenitude. Bom, pessoal, e quais serão os sinais que anunciarão o fim dos tempos? Bom, serão guerras, rumores de guerras, conflitos e tensões entre nações se intensificarão. Está escrito lá em Mateus 24, do 6 ao 7. Nós estamos vendo aí a guerra de Rússia contra a Ucrânia, o pessoal ali do Irã, do pessoal ali se tendo uns atritos. Se você for ver, Rússia ela é Gog e Magog é o povo ali é a região ali onde está todos esses países. Então em Apocalipse fala que haverá uma guerra entre Gog e Magog. Então está tudo o palco está sendo preparado para que isso venha acontecer. Haverá muita fome e escassez, aumento da fome e da miséria em diversas partes do mundo. Mateus 24, 7. Você pode ver que o preço das coisas estão subindo cada vez mais, vai ficar cada vez mais difícil a gente comprar mantimento, alimento para as nossas casas. Terremotos, desastres naturais. Haverá aumento da frequência e intensidade de terremotos e outros desastres. Mateus 24, 7, que é o que a gente nunca viu tanto desastre natural acontecendo. Isso é um dos sinais que está próximo. Então, o cumprimento desses sinais indica que nós estamos vivendo os últimos dias próximos ao retorno de Cristo e ao estabelecimento do seu reino eterno.
Bom, vivendo à luz da esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Bom, para isso a gente precisa ter uma vigilância constante, uma busca por santidade, viver em constante alerta, buscando santificação, buscando se consagrar a Deus, conforme Mateus 24:42. Devemos proclamar o Evangelho, compartilhar as boas novas de salvação com todas as nações, conforme está escrito lá em Mateus 28:19, e manter a nossa esperança viva, aguardar com alegria e confiança a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2:13. Que a esperança da volta de Cristo nos motive a viver uma vida que glorifique a Deus e impacte o mundo ao nosso redor, proclamando a mensagem do Evangelho e preparando o caminho para o seu reino. Amém? Isso é um estudo aí do referente ao que eu venho estudado, venho me aprofundado, escrevi um livro a respeito disso, que você pode encontrar na livraria Booktube, Clube de Autores. Eu acredito que deve ter na Amazon também, na Wiclap. Eu acho que eu vou colocar os links na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.